casa espírita aqui em Berlândia. Até hoje ela existe, né? O Lar Espírita Mãos Amigas. E estava o Flávio, tinha outros colegas que estavam participando da Alegria Cristã. E a gente nunca imaginava que a gente estava naquela casa naquele dia, era um tratamento espiritual. E lá os mentores conversavam, né? Davam algum apoio e nós recebemos uma mensagem, né? Um toque de que alguma coisa poderia nos ajudar muito, né? E naquela noite, um dos amigos espirituais comentou que nas mãos daqueles jovens que estavam lá naquele dia seria colocada uma estrela. E só que nenhum de nós tínhamos entendido, né? O que significava aquilo. E o tempo passou e um certo dia esse mesmo grupo compareceu a uma casa, né, no bairro Roosevelt. Era um lar de uma senhora, a senhora Fátima. Ela era uma médium, né, que ela comunicava e ela via os espíritos constantemente. Ela tinha uma facilidade muito grande de comunicação. E nós tivemos esse mesmo grupo que cantava nos centros, compareceu a essa casa para participar de um culto no lar. E nesse culto no lar nós tivemos uma manifestação de uma grande amiga, né? Podemos dizer assim, uma grande mãe na espiritualidade, que nós conhecemos ela hoje como Irmã Rosália. E ela relatou a esse grupinho que fazia o culto no lar, né? Algumas palavras de coragem, de incentivo ao trabalho, de chamamento, né? Podemos dizer assim, ao trabalho, né? Que aquele grupo começasse a fazer uma vez por semana uma pequena panelinha de alimento e levasse àqueles que estavam no frio da noite, na fome, que estariam nas proximidades daquele lar. Esse grupinho começou a se reunir semanalmente, e uma panelinha de pressão, fazer uma sopa, virou um caldeirão, né? Caldeirão de muitos litros aí de água, de fluidos, né? De amor. Eu vim para esse centro bem no comecinho dele, né? Quando nem era nessa casa, era numa outra casa lá no Roosevelt. Lá no Roosevelt ainda, há 10 anos. Vai fazer 8 anos que eu vim para o centro. Desde que começou, não sei, acho que tem mais de 10 anos, quando era lá no Roosevelt ainda, numa casinha alugada, quando eram poucas pessoas que frequentavam. Eu vim para o centro em novembro de 2010, vai fazer 6 anos. Eu vim aproximadamente uns 2 anos, minha mãe me convidou. Eu vim em 1988, logo que ele mudou aqui para o Martins. Em 2008. Deve fazer uns 9 anos. Eu era uma criança quando eu comecei e a casa era lá no Roosevelt. Foi em 2006, foi no começo, bem no início mesmo. Eu cheguei aqui em julho de 2009, mais ou menos. Aproximadamente há 4 anos. 4 anos e meio. Final de 2010, começo de 2011. Bem no começo, acho que foi do segundo trabalho que o centro já estava fazendo, a gente começou nele. Quando chegou no ano de 2007, teve um momento também muito importante, que foi um momento em que nós somos muito ousados. Nós descobrimos uma pessoa na cidade que fazia um grande almoço para as crianças, no Dia das Crianças. Era um senhor muito bonzinho, tinha um coração enorme. Era ele e a família dele, que juntava o dinheiro a semana inteira, o ano inteiro, e eles faziam um grande almoço e serviam para as crianças no Dia das Crianças. Então nós entramos em contato com esse senhor e descobrimos que ele poderia nos ajudar, né? O que nós falamos? Porque a gente tinha algumas crianças, né, já grandinhas, e que elas necessitavam de um almoço daquele jeito, né? E ele então atendeu o pedido que o pessoal fez e levou um banquete, verdadeiro banquete, né? Tinha comida para 500 pessoas, né? Nós conseguimos reunir nesse dia um pouco mais de 100 moradores de rua numa casa, e as pessoas foram para lá, assim, muito felizes. Quando ele chegou, ele viu que eram adultos, né? Não eram crianças,
mas ele levava pirulita, ele levava picolé, ele levava muita coisa. E aquele momento, que foi em 2007, marcou muito, porque ao mesmo tempo também chegou um grupo muito grande de médiuns que levantou essa casa também, que a partir daquele dia eles começaram a trabalhar constantemente, né? Com pessoas que vieram com muita vontade de trabalhar, com muito amor para doar também e para acolher, né, também esses companheiros que estavam nessa situação. Nós fazíamos parte de um grupo de estudo com várias pessoas, umas 10 ou 12 pessoas mais ou menos. E a nossa intenção era arrumar um trabalho, porque precisamos estudar, mas também temos que trabalhar na caridade, certo? E a gente estava à procura de um trabalho na caridade. Foi quando chegou a notícia que tinha um rapaz de 23 anos que ele tinha fundado um centro espírita. E ele está precisando muito de trabalhador. E nós éramos os trabalhadores que estavam precisando do trabalho. E quando a gente foi conhecer esse rapaz de 23 anos, que é o Serginho, ele tinha fundado o Missão e Luz, já tinha um mês. Já tinha feito o primeiro trabalho com um morador de rua. Eu vinha estudando, eu e minha esposa, a gente vinha estudando, aprendendo o espiritismo. E ele sempre nos toca no sentido da gente cada vez mais ajudar o próximo. E estava sentindo necessidade dessa ajuda, já estava sendo despertado, e o centro onde a gente estava trabalhando a gente não tinha oportunidade. Nos apresentaram o Sérgio, que nos cativou até hoje. Estava procurando um trabalho de caridade para fazer. Na verdade, o meu filho queria fazer um trabalho de caridade. Eu estava procurando, aí eu fui passando aqui na porta, o Nilson estava aí na porta, eu perguntei para ele, eu tinha sabido por uma amiga minha que aqui fazia um trabalho com moradores de rua, e era um sábado e no domingo ia ter esse trabalho com moradores de rua aqui. Aí eu vim com meu filho para conhecer, fiquei. Eu vim aqui conhecer um trabalho, gostei e fiquei nele. Eu fui indicado aqui porque disseram que existia muitos jovens aqui trabalhando, que coordenavam e tinha muita vontade de crescer, né? E realmente quando eu vim aqui, a primeira palestra foi do Guilherme, aí vi o presidente do centro, Serginho, o vice-presidente Lucas comandava a sopa, né? E vi o pessoal tocando música e eu apaixonei, né? Porque o trabalho aqui não se nega, eles oferecem trabalho pra gente, então tô tendo vontade de trabalhar que tem oportunidade. O que eu mais admirava era a quantidade de jovens que tinha aqui, e todos assim tratavam a gente com muito carinho, então isso aí acho que foi o que mais me atraiu. Ela começou a participar aqui no centro e falou: Rafael, tem um centro muito bom, tem algumas palestras, tem muitos jovens lá. E vejo muitos jovens trabalhando. Talvez você possa ir também, começar a trabalhar. Mãe, sei não, vou lá. Fiquei adiando, até que um dia eu vim. E aí, nesse dia que eu vim, fui muito bem acolhido aqui, vi muita gente trabalhando, muitos jovens. Fiquei admirado porque eu nunca tinha visto uma casa espírita onde tinha tantos jovens trabalhando. Eu deitava no travesseiro à noite, quando a gente entregava a sopa, e eu ficava imaginando, né, como que as pessoas ficavam, né? Porque a gente chegava, via cada situação, o que mais me tocava o coração era quando eu via um idoso, né, idoso na rua, e longe de casa, numa situação muito difícil, sem os filhos, né? Eu trazia isso muito para a minha vida, né, para a minha realidade também, pensava no meu futuro. Então, um dos momentos que mais me marcou nesse dia foi a alegria de ver as pessoas muito felizes, de estarem se alimentando, de estarem se divertindo ali, vendo um vídeo muito simples sobre a história de Jesus, se alegrando com poucas coisas. Então, a partir daquele dia, eu acho que foi um momento muito especial, um momento em que a gente então poderia começar a andar, como se fosse um carrinho que estava começando a ser empurrado, né? Ele precisava andar, precisava pegar velocidade, então aquilo ali estava sendo um primeiro empurrão. Às vezes eu me via como sendo a única pessoa que empurrava esse carro. Muita dificuldade, um carro muito pesado, né? E de repente
eu olhei para o lado, para o outro e vi muitas pessoas, né, me ajudando a empurrar esse carrinho. Então, a partir daquele dia, desse primeiro almoço, que faz aí os seus 9, 8 anos, se eu não me engano, foi um momento em que eu fiquei muito feliz, muito satisfeito. Falei, eu acho que agora as coisas estão fazendo sentido, né? Esse foi um momento especial demais para mim, né, que marcou muito. A partir disso eu sempre vou ter esse sorriso, né, no rosto, sempre vou ter essa alegria, essa satisfação disso ter acontecido. Um dos momentos que me marcou muito, e na verdade foi uma vergonha que eu senti, foi que quando eu fui pela primeira vez no trabalho, conhecer o trabalho, eu procurei um lugar mais seguro para fazer esse trabalho com os moradores, que eu fiquei no bazar. Mas aí depois eu fui dar uma voltinha para conhecer o restante do trabalho, que vergonha. Vi a tia Ju pegando o pé dos moradores e cortando as unhas, fazendo as unhas, cortando o cabelo, e o pessoal se envolvendo, uma alegria imensa. Eu falei, não é aqui nesse quadradinho que é meu lugar. Aí corri pro meio deles também. E até hoje nós estamos aí, nesse meio. Foi um momento marcante, mas para mim, porque eu me senti envergonhada diante da minha atitude. No último domingo do mês, era um encontro de uns 300 pessoas aqui, uns 200 moradores de rua, ia trabalho para cá, trabalho para lá, e eu sempre vi que faltava algo para fazer, não só acreditar em Deus, mas ajudar o próximo. Trabalhei pra caramba, o povo aqui é muito receptivo. Sempre vem à minha cabeça é quando a gente estava desenhando aqui com as crianças, no trabalho que se fazia aos domingos, uma vez por mês. A gente estava tão empolgado com o trabalho que os giz de cera em cima da mesa, eles derreteram. Tanto que estava sol, não tinha ainda essa cobertura. E é uma coisa que sempre vem à minha cabeça. A cada trabalho é um aprendizado. A gente às vezes vem para o trabalho pensando que eu vou doar alguma coisa. E na maioria das vezes a gente recebe. Uma passagem assim que me marcou bastante foi quando, num dos trabalhos, ainda era o domingo, e eu ficava na portaria recebendo cada um. E um dos assistidos eu abracei, dei bom dia, eu abracei e estava encaminhando para dentro. Ele parou, começou a chorar, porque disse que vai fazer um mês que ninguém sequer dirigia a palavra a ele. Então o fato de receber um cumprimento, de ser abraçado, de se sentir como ser humano, o tocou bastante, e a mim muito mais. Era semana Dia das Mães, nós colocamos à disposição para eles escreverem cartas para as mães. E uma dessas cartas, a mãezinha recebeu e veio aqui conversar e chamar esse filho de volta. Tivemos outros encontros de famílias que vieram da Bahia buscar os seus filhos aqui, porque nós entramos em contato com eles. Nós tivemos muitos momentos lindos aqui, de recuperação, de vida, de família, muitos momentos lindos. No trabalho que a gente faz na quarta noite, que é sair nas ruas para distribuir a sopa, foi uma vez que nós erramos o caminho da Kombi e fizemos um desvio. E nesse desvio tinha um morador de rua. E a gente parou, conversou com ele, oferecemos a sopa. E ele estava com um saquinho na mão que ele mesmo falou que ele tinha achado no lixo. E que já tinha 2 dias que ele não comia. E a única coisa que ele tinha achado para comer era restos dentro do lixo. E eu conheci um morador de rua que chamava Leandro. O pessoal chamava ele de Balancinho. E aí um dia uma trabalhadora do centro me ligou e falou assim: Rafael, você sabe o Leandro, o Balancinho? Eu falei, sei. Então, ele desencarnou hoje. Eu recebi aquela notícia, uma notícia tão difícil. E aí eu desliguei o telefone, pensei, o que eu ia fazer? E eu não entendi por que eu me sentia daquela forma, porque
era uma pessoa que eu sempre tinha contato com ela e que eu me importava, porque na verdade aqui é a minha segunda casa. E como ele sempre estava aqui, eu sempre me contava dele, ele fazia parte da minha família também. Por muito tempo eu achei que o centro, eu considerei o centro como a minha vida, considerei ele como sendo a minha casa, né? E até assim, fazia muita coisa, né, pelo centro, né? Sem medo, né? Com o tempo foi passando e eu fui vendo também que eu tinha uma outra casa, né? Que eu não podia deixar essa outra casa. Então, assim, o centro, ele ainda acho que para a maioria das pessoas, como sendo um segundo lar, né? Uma segunda casa, um local que a gente vem, encontra amigos que são irmãos, né? Pessoas que são amigos do coração e então a gente sempre vai ter esse carinho, né? Esse prazer, essa alegria de vir para esse local, né? Aprendi muito, eu ganhei amigos, né? Praticamente uma família. E eu ganhei maturidade, acho que eu me tornei uma pessoa melhor. Eu outro dia pensei comigo assim, quando eu vim para cá eu tinha perdido um grupo de 5, 6 amigos. E de repente hoje eu tenho aqui nada de 50 a 80 novos amigos. Então isso aqui é muito importante para a minha vida, porque eu saí de um momento de caos, de abandono mesmo, de não querer viver. E de repente nasceu de novo a esperança, nasceu de novo a luz das pessoas que aqui estão. Então elas são como se fosse a minha casa mesmo. Sempre que eu chego aqui eu me sinto em casa e procuro fazer o mesmo com quem chega. Essa é a minha ideia. O centro é minha vida. Pudesse trazer a minha cama, eu trazia e colocava aqui. E aposto que eu ia chegar no outro dia tem alguém dormindo na minha cama, porque muita gente aqui é assim, a gente sai daqui querendo voltar. A gente tem vontade nem de ir embora às vezes. A gente fica ali no portão, termina os trabalhos, a gente fica no portão enrolando, batendo papo, conversando, porque é gostoso, porque é a casa da gente, a gente se sente bem aqui, se sente na casa. Eu vejo como uma casa que cada vez mais, em vez de dar o pão, vai estar ensinando a cada um trabalhar e buscar o seu alimento, não só material, mas principalmente o alimento espiritual. É isso que a gente busca. Olha, do pouco tempo que a gente está na casa, eu vi a transformação do trabalho foi muito rápida e muito grande, sempre aumentando o trabalho, tanto material quanto espiritual. A espiritualidade já havia dito, desde o início nós ouvimos falar que o trabalho seria aumentado e estaria cada vez mais bonito, e a gente só viu isso se realizar. Olha, em pouco tempo que eu estou aqui, de 5 a 6 anos praticamente, já modificou bastante, né? E nós estamos vendo o engajamento de muitos jovens também, a cada momento. Então o crescimento aqui vai ser muito grande. Nós vamos precisar de algum outro lugar para expandir. Já estamos fazendo a casa do Morada Nova, já está funcionando lá também. E acho que outros trabalhos também vão expandir daqui, porque vai ficar até pequeno para tanta expansão que vai ter. A gente tem muitos planos, né? Para nós melhorar, aprender, e para os nossos irmãos de rua também. A gente tem um projeto muito bonito, que é crescer esse intuito de ajudar o morador de rua, acolher eles, e a gente quer abrir um complexo para poder ajudar eles melhor. Um grande coração que acolhe as pessoas que estão em situação de rua. Não vou chamar de morador de rua, estão em situação de rua. Pessoas que, como nós, estamos aqui também em situação de rua, pensando no nosso planeta como uma rua deste universo. Então, que acolhe a todos os corações sedentos de um pouso, de um aconchego, de um abraço. O centro no futuro, eu vejo ele como sendo uma casa acolhendo ainda mais famílias, crianças,
como está sendo cada vez mais, acontecendo cada vez mais crianças chegando, e eu acredito assim, um futuro mesmo, uma transformação das vidas, né, das pessoas, quem está chegando aqui saindo melhor, né, sempre isso aí. Eu acredito que é sempre essa continuidade, né, de transformação das pessoas. Os trabalhos, acredito que estão sempre crescendo, estão se expandindo, os estudos, muitas pessoas, a casa também ampliando, derrubando as paredes e crescendo, né, até o telhado, derrubando o telhado e ampliando. Então acho que é progresso, né, muito progresso nesse ponto, muita coisa favorece. Mas eu acredito que ele sempre vai continuar transformando o coração das pessoas, né.